Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade hoje à nossa disciplina de floricultura, jardinocultura e paisagismo. E hoje vamos falar de forma assim breve e ao mesmo tempo tentando deixar algo assim mais prático. Lógico que nós temos essa dificuldade de falar sobre produção e propagação de plantas ornamentais de forma remota, tentando ser algo mais prático, mas se a gente trouxer aqui alguns dados sobre artigos, utilizando tecnologias na produção dessas espécies, algumas fotos, falar sobre alguns sistemas de produção já utilizados para essas culturas, eu acho que a gente pode utilizar essa aula, mesmo que seja online, para que ela seja mais vantajosa nesse momento de pandemia. Trouxe aqui alguns dados sobre os principais grupos de plantas. Hoje vamos começar a falar especificamente sobre dois grupos de plantas, que são as árvores e as palmeiras. São 5 grupos de plantas. Vou dividir essa aula em duas, tá ok? Parte 1, parte 2. Na parte 2, eu vou comentar sobre os outros 3 grupos de plantas, que são as forrações, as trepadeiras e as plantas de interiores. Bom, aqui, como nós já sabemos, nas últimas aulas vocês verificaram isso, que no paisagismo geralmente se utilizam aí, basicamente se utilizam 5 grupos de plantas: as árvores, né, as trepadeiras, as plantas de interiores, as forrações e as palmeiras. Hoje vamos falar especificamente sobre algumas árvores utilizadas no paisagismo, falar sobre as especificações delas e produção, e das palmeiras. Lembrando que é só mesmo um apanhado, são muitas espécies, ok? De palmeiras, muitas espécies de árvores que podem ser utilizadas, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu trouxe aqui alguns exemplares desses grupos, para que a gente possa aqui verificar quais são as principais características na produção dessas espécies. Bom, vamos começar com o grupo das árvores, falar sobre as principais árvores utilizadas no paisagismo. Bom, uma das mais bonitas, vamos dizer assim, uma das mais imponentes árvores utilizadas no paisagismo é a flamboyant. Vocês, eu acho que verificaram nas últimas aulas, né, o uso dessas plantas no paisagismo, essa questão das cores, das texturas, que são elementos importantes no paisagismo. Vão verificar que esse tipo de espécie, essas árvores, quando são utilizadas no paisagismo, elas geralmente estão em projetos urbanísticos, né? Geralmente em projetos onde se pretende alterar o layout de uma cidade, em parques, bosques, porque essas espécies, por serem muito grandes, têm um porte muito alto, né, muito elevado, geralmente chega a 15 a 20 metros de altura, muito mais, dependendo da idade, dificilmente nós podemos fazer um projeto paisagístico para uma casa, utilizando esse tipo de espécie. Então, geralmente, essas espécies arbóreas, elas são utilizadas para paisagismo na área urbana, na cidade mesmo, para compor ali os jardins, os bosques, as praças, para dar um melhor conforto à população. Então, assim, a flamboyant, ela tem várias colorações, dependendo da espécie. Tem a coloração amarela, vermelho intenso, que eles chamam vermelho fogo, e geralmente você encontra essa planta florando ao longo das estradas. Geralmente você encontra muito essa árvore ao longo de estradas. Ela, por ter esse porte elevado, ela lembra uma escultura. Geralmente a utilização de árvores é feita de forma isolada, para lembrar aí, fazer uma referência a uma grande escultura viva. Bom, essa árvore, ela é da família das leguminosas, mesma família do feijão, da soja e outras mais. Tem aí as sementes em vagem e as folhas divididas em folíolos. As flores são do tom vermelho intenso, alaranjado ou amarelo. Frutos tipo vagem. A multiplicação dela pode ser por estaca, porém, com a estaquia, não se tem muitas mudas, já que esse é um sistema de produção assexuado e que não se consegue a mesma quantidade
destacas da mesma forma que se consegue a mesma quantidade de sementes. Então, seria aí uma clonagem, porém, interessante em alguns casos, quando se procura uniformidade das mudas, porém, não se teria aí uma grande quantidade de estacas para a produção dessas mudas. E em relação à produção de sementes, seria a mais interessante, já que se tem uma maior quantidade de sementes por planta. O problema dessas sementes é a questão da dormência física. Como nós já sabemos, dormência física seria aí um problema, que nós consideramos um problema, mas para a planta não seria um problema, seria uma forma de defesa. Mas a dormência física seria aí o impedimento da entrada da água devido à presença de uma camada ou uma casca muito rígida, geralmente ali na testa da semente, testa e tegma, são estruturas externas da semente que, por estarem muito rígidas, não deixam a água entrar. Então, existem alguns métodos de quebra de dormência física, seja pelos tratamentos físicos, como podemos dizer, seria o lixamento da semente, passar a semente em lixa, seria um tratamento físico. Seria também uma outra possibilidade, seria a quebra da dormência física por procedimentos químicos, que seria a imersão da semente em ácido. Então, esse ácido viria aí a corroer essa casca, né, essa estrutura mais rígida que está em volta da semente, para que pudesse aí facilitar a entrada da água. Ou mesmo, outro procedimento físico seria a imersão dessas sementes em água quente. Em alguns trabalhos também citam colocar a semente em água quente e logo após em água fria, causando ali um choque térmico para que houvesse ali uma quebra da casca e aí redução dessa dormência física, para que a água possa entrar. Em algumas outras espécies tem a questão também da mucilagem, né? Existe uma mucilagem em volta da semente, geralmente presente ali no endosperma, que também, de certa forma, inibe a germinação das sementes. Então, assim, no caso da flamboyant, o que se sabe é uma tal de dormência física, né? Essas sementes possuem uma dormência física que precisa ser quebrada. Então, aqui nesse trabalho de superação de dormência de sementes de flamboyant, aqui por Ataíde e colaboradores, eles verificaram várias formas de diminuir essa dormência física, colocando em água fervente por 1 minuto, água a 80 graus por 1 minuto, por 3 minutos, água a 90 graus por 1 minuto ou 3 minutos, escarificação com lixa, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Agora seria uma forma, né, de aumentar aí a absorção pela água, da semente pela água, e também imersão dessas sementes em ácido sulfúrico, que seria também uma das formas de corroer essa casca, melhorando a absorção por água. Então, o que se verificou nesse trabalho, por exemplo, é que o melhor tratamento para redução da dormência e, ao mesmo tempo, aumento da germinação dessas sementes seria aqui a água a 90 graus por 1 minuto. Seria aí o tratamento mais satisfatório, vamos dizer assim. Seria um tratamento mais até fácil de um produtor fazer na sua propriedade. Algo simples de se obter, né? Conseguir colocar a água a 90 graus centígrados. Eu acho que o mais difícil aqui seria encontrar um termômetro para calibrar essa temperatura e deixar a semente por 1 minuto. Outro trabalho sobre a produção agora das sementes, já com essa dormência reduzida, seria com substrato, né? Qual substrato seria mais vantajoso, melhor de se utilizar na produção dessa espécie? E nesse trabalho aqui, que avalia a influência de diferentes substratos na produção de mudas de flamboyant, aqui por Marinho e colaboradores, eles verificaram que o melhor tratamento na produção dessa espécie é o tratamento que utiliza substrato comercial mais fibra de coco na proporção 3:7.
ou seja, 30% de substrato comercial e 70% de fibra de coco. Porém, isso não está fechado. Para um produtor que tem na sua propriedade outros resíduos, por exemplo, no Maranhão, essa aula ela é para uma turma de agronomia no estado do Maranhão. No estado do Maranhão, nós temos ali o pau de palmeira, que o pessoal chama, né? Que seria ali o caule decomposto do babaçu. Poderia ser um resíduo a ser testado para a produção dessa espécie, como também a terra preta, também é outro material encontrado até em grande quantidade no Maranhão. Então, assim, testar resíduos locais é a saída para quem quer produzir essas espécies no seu local de origem. Para quem quer trabalhar, por exemplo, aqui no Ceará, eu estou ministrando essa aula, estou gravando essa aula no Ceará. Para quem quer produzir essa espécie no Ceará, nós temos resíduos como o bagaço, como a bagana de carnaúba e o pó da casca do coco verde e seco, seriam os resíduos mais utilizados aqui no Ceará. Mas se você não é do estado do Ceará, você pode utilizar resíduos locais e fazer esse tipo de teste para verificar a germinação dessa espécie. Ok? Bom, o cultivo dessa espécie é feito principalmente em áreas abertas. Não tem como você fazer o cultivo dessa espécie em locais pequenos. Você até consegue fazer no início, né? A germinação você consegue fazer em pequenos espaços, a produção até em 1 ano de idade dessa espécie, porém, como ela é uma árvore, ela precisa crescer, precisa, assim, então, de grande quantidade de substrato, porque nós precisamos de recipientes de maior volume para colocar essas plantas, para que elas possam crescer mais, e na produção dessas espécies para a venda de grandes projetos paisagísticos, que eu vou já mostrar aqui um exemplo, que existem empresas especializadas para vender plantas arbóreas já em grande porte para composição de projetos paisagísticos. Então, nesse caso de você produzir essas plantas até o porte arbóreo, você com certeza vai precisar de grandes áreas para a produção do flamboyant, do ipê, de outras espécies que vamos já falar. Ela chega até 15 metros, né, e um diâmetro elevado. Então, precisa de muito substrato, recipientes grandes e uma área também consideravelmente grande para que você consiga produzir essa espécie. A maioria dessas culturas arbóreas não se tem uma recomendação específica de adubos. Você não encontra nos livros de recomendação de adubação recomendações para essas culturas, principalmente culturas utilizadas no paisagismo. Porém, alguns trabalhos recomendam que você faça esse plantio em covas de 40 centímetros de largura, 40 de comprimento e 40 de profundidade, seria um cubo, ok? Ou então você consiga um recipiente com essas especificações e a adubação de fundação com fertilizantes orgânicos e os minerais na proporção 10-10-10 de NPK. Ou então 4-14-8. Dependendo da espécie, você utiliza ou 10-10-10 ou 4-14-8. Que aí tem mais fósforo, seria mais para essa questão do desenvolvimento radicular. Então, assim, a recomendação mesmo de adubação dessas culturas ainda é um mistério. Para quem produz essas espécies, cada produtor vai elaborar ali a sua receita e vai fazer alguns testes até encontrar ali uma formulação mais ideal para a sua condição. E essa espécie, ela leva de 8 a 10 anos para florescer. Então, se ela leva de 8 a 10 anos para florescer e algum projeto paisagístico precisa dessa espécie florando, aí vai ter uma dificuldade de se encontrar produtores dessa espécie que esteja produzindo há quase 10 anos, né, e consiga vender essa espécie para compor esses projetos com ela florando.
Então, é uma dificuldade grande encontrar empresas que consigam ter esse, sabe, esse aporte de plantas com essa idade, né, com porte de interesse para o projeto paisagístico. Eu encontrei uma empresa chamada Rony Gigante, quem tiver interesse aí, tem no Instagram, Rony Gigante. Eu não sou, não tenho contato com eles, eu nunca comprei nada deles. O único contato que eu tive com eles foi em relação ao direito, né, de publicar as fotos da empresa, e eles me autorizaram, mas é uma das únicas empresas que eu verifiquei que faz essa produção em grande escala de plantas de grande porte. Então, aqui nós temos aqui algumas fotos dessa empresa em que eles vendem a planta, né, com mais de 8 anos de idade, com porte elevado, já no ponto de você colocar ela para compor projetos paisagísticos urbanos, ou até mesmo de casa, mas precisar de um terreno bem grande para que essa planta consiga se desenvolver. Então, nós temos aqui, por exemplo, framboesa vermelha, amarela. Não está mostrando aqui as flores, mas dá para mostrar aqui o tamanho do recipiente que essas plantas estão, né, no ponto de serem transportadas em caminhões para todo o Brasil. Então, com certeza não é fácil de produzir, né, essas espécies, e também, não, com certeza, não é barato adquirir essas plantas nesse porte, com essa idade. Como já falei, o uso paisagístico do flamboyant, ele se dá principalmente em áreas urbanas, que geralmente entre estradas, entre ruas. Há uma preocupação no cultivo dessa espécie, porque com o desenvolvimento do sistema radicular, esse sistema radicular tende a levantar aqui o asfalto. Então, tem que ter cuidado na hora de cultivar essa espécie, principalmente as prefeituras, na hora de verificar aqui como elas podem estar distantes, né, das estradas, e como é que essas estradas vão ser construídas ao redor dessas plantas. Aqui é um exemplo aqui de Maringá, onde existe uma flamboia bem no meio, aqui entre duas ruas, duas avenidas, e aqui também em Goiânia, que só a flamboyant compondo aqui, né, esse canteiro. Outra árvore bastante utilizada no paisagismo, em grandes áreas, centros urbanos, é o ipê, uma planta bastante rústica, adaptada às diversas condições do Brasil, e que tem várias colorações de flores. Amarelo, é o caso aqui, por exemplo, da tabebuia serratifolia, o ipê rosa, que é Androanthus epitaphilus, e a tabebuia rosa alba, que é esse ipê branco. Você consegue verificar, por exemplo, que existem duas espécies de ipê, a tabebuia e a Androanthus. Isso porque, dependendo da espécie, mesmo com a mesma coloração, há espécies, por exemplo, de ipê amarelo, que as flores elas aparecem concomitantes com as folhas velhas. Já outra espécie de ipê amarelo só aparece a flor quando as folhas velhas caem. Então fica aí, existem ipês que são da espécie Androanthus e outros da tabebuia. Então por isso que tem essas divisões de duas espécies de ipê, mas que em geral você não consegue identificar tão facilmente que tipo de espécie eles são, porque eles apresentam características similares. Bom, é da família Bignoniacea, árvore que pode atingir até 25 metros de altura, com um tronco cilíndrico, reto, de até 90 centímetros de diâmetro e copa de 3 a 8 metros de diâmetro. Ou seja, uma planta bastante, né, de porte elevado. Folhas verdes escuras ou arroxeadas, e inflorescências que, da mesma forma da flamboyant, surgem a partir dos 8 anos de idade. Nas extremidades dos ramos, e aí, como já falei, dependendo da espécie, essas flores elas aparecem concomitante com as folhas velhas, ou não concomitante, ou seja, primeiro caem as folhas para depois que essas flores possam aparecer. Existe aí espécie de flores de cor branca,
rosa, amarela e roxo, várias tonalidades, que em geral floram, essas plantas floram em determinadas épocas do ano, dependendo da região. Fruto tipo capsular, com sementes aladas, ou seja, essas sementes possuem estruturas que facilitam serem levadas pelo vento. Então, elas têm uma alta distribuição geográfica devido a essas estruturas que deixam sementes mais fáceis de serem carreadas pelo vento. Aspectos agronômicos. Multiplicação por semente. E aí eu botei até aqui em vermelho, sem dormência. Na maioria da literatura que nós encontramos sobre o IP, não se encontra, assim, uma dormência evidente sobre essa semente. Em geral, quando você verifica um IP na natureza, você verifica que após um certo período de chuva, as sementes que caem por volta da planta, né, ali, próximo à planta, começam a germinar naturalmente. Porém, eu vou mostrar daqui a pouco um trabalho que verificou uma certa relação aí de tempo de embebição, né, com a germinação. Cultivo é uma planta pouco exigente em adubação e tratos culturais, né, ou seja, bem adaptada às várias regiões do Brasil, principalmente nas regiões onde os solos são mais ácidos ou solos mais pobres, e eventualmente necessitam de podas de manutenção. Aqui é um exemplo aqui da empresa que eu já até citei, cultivando essa espécie, né, até ela atingir grande porte, aqui cerca de 8 metros, e já florando. Então, cultiva-se nesses recipientes grandes aqui, com mais de 100 litros de substrato, e colocando essas estruturas aqui, esses fios aqui, como se fossem uns cabos de sustentação para que essa planta não venha a tombar. Já que ela não está presa ao solo, às raízes, né, essa planta pode tombar com o crescimento da parte aérea. Então, eles colocam aqui esses fios para que ela não venha a tombar. E elas são comercializadas desse tamanho aqui, né, geralmente para projetos paisagísticos urbanos. Nesse trabalho, o autor tentou avaliar aqui se haveria realmente uma dormência do IP, dessa espécie, em relação ao tempo de absorção de água. E aí ele verificou que, por exemplo, em vários tratamentos, 6 horas de embebição de água, deixar a semente 6 horas dentro da água, embebendo a água, 18 horas, 30 horas de embebição, 42 horas, 60 horas, e sem a quebra de dormência, ou seja, a semente sem embebição, simplesmente plantada no substrato, ele verificou que 18 horas de embebição faria com que, de 10 sementes avaliadas, 7 tivesse a sua germinação cumprida. Porém, ele não avaliou estatisticamente essa germinação. Então, por exemplo, nós não sabemos se esses 7 realmente diferem desses 5. Ok? Não sabemos, por exemplo, o porquê de, com 18 horas, ter aqui 70% de germinação, já que ele avaliou 10 sementes. Para cada tratamento, ele plantou 10 sementes. Então, por que com 18 horas houve 70% de germinação e com 30 horas, somente 30% de germinação? E aí, com 60 horas, voltou a aumentar a germinação em 50%. Então, assim, não fica tão claro, né, esses dados não ficam tão claros sobre essa questão da germinação, né? Seria interessante que tanto avaliar outros aspectos, como também utilizar aqui uma estatística que pudesse conferir uma separação de médias. Outro trabalho também avaliando aqui a germinação, percentual de germinação, índice de velocidade de germinação e tempo médio para germinação em relação ao substrato. Não mais a embebição, mas sim o substrato utilizado para esses parâmetros. E aí verificou que o melhor substrato utilizado seria ou
um substrato comercial chamado bioplant, ou a vermiculita, seria o mais indicado para a germinação do IP. Adubação mineral de IP roxo. Bom, na literatura não tem muito sobre qual adubo utilizar, quais as proporções de NPK, qual a quantidade recomendada para essa espécie. Na verdade, essas espécies, né, em geral. O que se tem são alguns trabalhos verificando quais nutrientes são mais essenciais para o IP. Nesse trabalho aqui, por exemplo, em que ele avaliou aqui uma parcela em que recebeu todos os nutrientes, na verdade, não todos, mas recebeu NPK, cálcio, magnésio, enxofre, boro e zinco, todos esses aqui. Um tratamento em que as parcelas não receberam nada, somente um solo. Um tratamento em que o solo foi adubado com todos menos o nitrogênio, todos menos o fósforo, todos menos o potássio e assim por diante, sempre excluindo um nutriente, e verificou o quê? Esse trabalho verificou que dos nutrientes colocados, os mais, vamos dizer assim, importantes ou essenciais para o IP seria o nitrogênio e o fósforo, porque foi na falta do nitrogênio e do fósforo que a planta apresentou a menor altura, menor diâmetro, menor massa seca da parte aérea, menor massa seca da raiz. Então, são os nutrientes que, no caso da produção dessa espécie, né, cultivo dessa espécie, o produtor não pode deixar de mão. Nitrogênio e o fósforo. A jabuticabeira. A jabuticabeira também é uma planta bastante utilizada no paisagismo, principalmente como arbusto. É uma árvore que chega até 20 metros de altura, mas, em geral, ela é utilizada mais das espécies utilizadas de jabuticabeira, prefere-se aquelas de porte médio no paisagismo. E aí existem várias variedades. A paulista, que tem uma fruta bem grande, um fruto bem grande. A sabará, que seria essa daqui, da foto, okay? Uma das mais conhecidas também. A branca, a rajada. Existem várias espécies, variedades de jabuticabeira, e dentre essas variedades, aquelas que têm um porte menor são as mais utilizadas no paisagismo, que é, por exemplo, o caso da sabará. Utiliza-se muito a sabará em projetos paisagísticos. O caule é marrom esbranquiçado e tem uma casca, geralmente uma casca que sempre está se renovando, né? Presença de uma camada de casca lisa que se renova constantemente. É característica da jabuticabeira. Esse caule branco, em que constantemente está trocando a casca, e que nesse mesmo caule e galhos se tem as flores e os frutos. Algo bem comum da maioria das espécies de angiospermas que nós conhecemos. Em que, na maioria das vezes, nós encontramos os frutos nas pontas dos ramos, proveniente de flores perfeitas. No caso da jabuticabeira, essas flores elas vão estar presas ao caule e, da mesma forma, os frutos irão aparecer também junto ao caule. Pequenas flores brancas que surgem no caule, como já falei, e nos ramos durante a primavera. Frutos tipo baga, escuro ou preto, quando maduros. Interessante que, no caso da jabuticabeira, se houver sempre irrigação no pé da planta, já que essa planta ela se dá melhor em regiões, em solos úmidos. Então, se você pensa em ter jabuticabeira no teu projeto, no teu jardim, constantemente florando e dando frutos, não pode deixar de mão a irrigação. Essa planta precisa de muita água para que tenha aí de 3 a 4 florações e frutificações no ano. Se você, por exemplo, manter uma umidade abaixo da capacidade de campo, com períodos longos de veranico, essa planta não vai florar mais do que 2 vezes ao longo do ano. Multiplicação é por semente, estaquia, alporquia ou enxertia. Em geral, para quem trabalha com jabuticabeira e quer diminuir
os anos que leva para que essa planta comece a florar e frutificar, uma das técnicas mais utilizadas é a enxertia. O pessoal utiliza muito a muda produzida por semente e após um tempo, cerca de 6 meses, 8 meses, quando o caule dessa muda tiver o diâmetro de um lápis, geralmente se faz a enxertia com o galho de uma planta que já flora, que já produz. E aí, com cerca de 3 ou 4 anos, você consegue ter aí plantas produzindo. Você encurta aí o período para floração e frutificação. Como eu já falei, essa planta é bastante exigente em água, principalmente na fase da floração e frutificação. Adubação. Existem algumas recomendações de adubação, né, que foram adaptadas, né, ou seja, provenientes de outras culturas, e aí se recomenda de 30 a 50 kg de esterco, isso que eu digo no caso de uma planta produzida ou em solo, ou num recipiente desse aqui, ó, grande, como está na foto, tá bom, pessoal? Então, num recipiente desse, de mais de 100 litros, ou então quando a planta está sendo desenvolvida no solo, 30 a 50 kg de esterco, mais 250 gramas de NPK por planta ao ano. Que é uma foto também da empresa em que ela comercializa a jabuticabeira no ponto já de colocar na área e ela já vai estar florando e frutificando. Aqui algumas fotos, né, do uso da jabuticabeira em projetos paisagísticos. Como eu já falei, utiliza-se mais ela na forma arbustiva, ou seja, um tamanho não tão grande como uma árvore. Aqui, por exemplo, um jardim. Aqui nós temos uma jabuticabeira em vaso. E aqui nós temos uma jabuticabeira suspensa ou flutuante, que seria a nova moda do momento. O pessoal pega a jabuticabeira pequena ainda, faz aqui um processo de amarrio das raízes com substrato, fazendo essa bolinha aqui, ó. O sistema radicular junto com o solo fica aqui no formato de uma bola e amarra essa planta em suspensão. O problema que eu vejo nisso é em relação à irrigação, já que é uma planta que precisa de muita água. Como é que eles fazem a irrigação dessa planta em suspensão? Basicamente, você não vai conseguir que essa planta flore nem frutifique, porque dificilmente você vai conseguir deixar essa área aqui de exploração muito reduzida, úmida. Então, é algo interessante ser utilizado no paisagismo, em design de interiores, né? O pessoal utiliza muito isso aí, mas é bem complicado, eu acho, a manutenção da umidade dessa espécie, da umidade do sistema radicular aqui, né, dessa espécie. Produção de mudas. Produção de mudas, de uma forma geral, dessas espécies arbóreas, ela tem que ser feita em tubete, já que são plantas dicotiledôneas que crescem muito e o sistema radicular também cresce muito rapidamente. Então, germinação dessas espécies geralmente é feita em tubete, com substrato formulado, né, dependendo da espécie, ou utilizando vermiculita, ou pó de coco, ou bagana de carnaúba, ou solo, humus, vai depender da espécie a formulação mais interessante. Então, geralmente, utiliza-se substrato adequado àquela espécie, já existem algumas publicações em relação a isso, tubetes, tá bom? E essa germinação é feita em local fechado. Geralmente, aqui é a foto de uma empresa que eu visitei, que faz a produção dessas espécies arbóreas. Geralmente, esses tubetes ficam aqui, né, nessa estrutura, nessa bancada, e ficam aqui protegidos da luz solar. Por quê? Para que haja um tempo maior de umidade nesse substrato. Se você colocar essas bandejas a sol pleno, rapidamente esse substrato vai secar, ok? E aqui seria aqui um primeiro momento para verificar se há um problema aqui de germinação. Você consegue, por exemplo, fazer uma seleção melhor daquelas plantas que se desenvolvem mais para ir para o campo. Então, nessa bancada, além da germinação que vai acontecer aqui,
você consegue também fazer uma pré-seleção das plantas que irão para o campo, que irão para o viveiro e serão aclimatadas para depois serem vendidas. Após a germinação e escolha das melhores mudas, esses tubetes vêm para um telado, né, uma estufa para desenvolvimento. De início, elas ficam próximas umas às outras, porque elas são pequenas, então a parte aérea não chega a sombrear as outras. Com o desenvolvimento dessas mudas, precisa-se, então, aumentar o espaço entre o tubete e outro, para que a parte aérea não venha comprometer a fotossíntese da outra, devido ao sombreamento que causa. Então, você vai aumentando aqui o espaçamento dos tubetes, para que haja um desenvolvimento satisfatório da parte aérea. Então, após isso, segue-se para um outro setor do viveiro, viveiros que devem ter, preferencialmente, um teto articulado, que seria um teto em que você consegue, através de sistemas hidráulicos, mecânicos, abrir e fechar quando você quiser, e fazer a tal da aclimatação. O que seria isso? Seria o endurecimento, ou então aumento da resistência das plantas às altas temperaturas, já que elas são plantas, são árvores que ficaram em sol pleno, essas mudas precisam ficarem adaptadas ao futuro ambiente que elas vão ficar definitivamente. Então, a aclimatação ela deve acontecer de forma gradual. Primeiro, essa estrutura deve abrir nas primeiras horas do dia e as últimas horas do dia. Então, até as 9 horas da manhã, abre aqui essa parte do teto para que entre a iluminação, luz solar. A partir das 9 ou 10 horas, fecha, já que o sol é muito, né, a radiação é muito alta. E lá para as 4 da tarde, abre de novo, até as 6 da noite. Então, esse tempo ele vai aumentando, né? Vai abrindo aí até 9 horas, depois vai abrindo até 10 horas, e depois você consegue colocar essas mudas a sol pleno, ou seja, elas estão já aclimatadas. Uma das dificuldades de fazer produção nesse tipo de estufa é porque se não tiver cuidado, por exemplo, com chuva, já que o adensamento das mudas é muito alto, se você deixar aberto na hora que chove, ou se não tiver cuidado na irrigação, passar do ponto ali, né, do tempo determinado para a irrigação, começa a aparecer aqui doenças, né, na parte aérea também, doenças no substrato, que pode levar à morte de algumas plantas. Então, tem que ter cuidado também em relação à doença que pode acontecer nessas mudas, devido principalmente ao microclima causado nessa estrutura, nessas plantas, esse microclima nessa região, devido ao adensamento dessas mudas. Vamos agora falar sobre o grupo das palmeiras, que diferente do grupo das árvores, elas possuem uma utilização até maior, já que elas, nas palmeiras existem espécies tanto de porte elevado, como também de pequeno porte. Então, nós podemos utilizar as palmeiras em projetos paisagísticos urbanos, como também podemos utilizar as palmeiras em projetos caseiros, ou então projetos para casas, quintais, locais menores, onde nós não temos uma área maior para o cultivo dessas espécies. Então, características gerais. As palmeiras são da família Arecaceae, anteriormente denominada palmae. São plantas perenes, tipicamente com um caule cilíndrico, não ramificado, do tipo estipe. Ou seja, caule específico de plantas monocotiledôneas. Para quem não lembra, plantas monocotiledôneas são aquelas que, quando germinam, apresentam apenas um cotilédone preso à plântula. Os vasos condutores, xilema e floema, não são organizados em anéis, como é o caso das dicotiledôneas, e apresentam flores trímeras, ou seja, as pétalas e sépalas são múltiplos de 3. Folhas tanto curtas como longas, de forma palmada, pinnadas e inteiras, com bainhas abertas ou fechadas, e pecíolos curtos ou longos.
Essas características tão diferentes de folhas se dá devido à quantidade de espécies de palmeiras que existem. Então, nós temos aí palmeiras grandes, como é o caso, por exemplo, da macaúba, do cocos nucifera, que é o coco de praia. Nós temos uma palmeira chamada chameadória, ou cameadória, que é uma mini palmeira. Então, nós temos aí diversas palmeiras de vários portes, vários formatos, e por isso são folhas e flores tão diferentes. As flores geralmente são trímeras, é o que eu já falei em relação a serem monocotiledôneas, pétalas e sépalas múltiplos de 3. Os frutos podem ser tanto pequenos como muito grandes, como é o caso do coco de praia, que possui fruto muito grande, com pericarpo liso ou com presença de espinhos. O tegumento da semente é duro e contém no seu interior uma ou mais sementes. As plântulas possuem folhas inteiras, bífidas e pinnadas. No Brasil existem cerca de 500 espécies nativas e no paisagismo o uso das palmeiras remete a um aspecto tropical, quando se quer colocar naquele ambiente uma ideia de tropicalismo ali, né? Uma ideia de ambiente tropical ou um ambiente mais próximo a uma condição mais árida, você utiliza, é muito interessante utilizar as palmeiras. E também luxuriante. Vamos já verificar que, por exemplo, o uso de palmeiras grandes em renques, em fileiras, por exemplo, para delimitar uma estrada, uma rua, dá um aspecto mais luxuoso. A primeira espécie que nós vamos falar, que é a areca bambu, seria uma espécie uma das mais comuns utilizadas no paisagismo. Como o próprio nome já diz, bambu, ou seja, lembra o bambu, não é? Essas estipes com esses anéis, e também lembra também a cana-de-açúcar. Só que essas estipes mais desenvolvidas, elas basicamente só vão aparecer quando a planta é cultivada em solo. Quando ela é cultivada em vasos, ela não se desenvolve tão bem como uma planta cultivada em solo, e aí geralmente só aparecem as folhas ou muito pouco o estipe, né? Não se desenvolve tão bem como em solo pleno. Em solo. Hábito de crescimento: touceiras com estipe lisos e anelados, ou seja, é uma planta entoucerante. Se ela é entoucerante, a multiplicação pode ser por semente ou por divisão de perfilho. Folhas pinnadas com nervura principal amarelada. Essa planta, quando ela se desenvolve à meia sombra, é o caso, por exemplo, de plantas em interiores ou então em locais mais sombreados, cultivadas em vaso, essas folhas são mais verdes, um verde mais intenso. Quando ela é cultivada a sol pleno, ela apresenta aí as folhas com uma tonalidade verde amarelado. Os frutos são pequenos, tipo drupa, isso é uma característica também das palmeiras, o fruto tipo drupa, são frutos que têm aquele caroço maior, né, e uma pequena camada de endosperma carnoso. Multiplicação por semente, perfilho, isso porque ela tem o hábito de crescimento entoucerante. Algumas espécies não têm essa formação de touceira, somente o estipe único, e aí, nesse caso, a multiplicação vai ser só por semente. No caso da areca bambu, como ela é entoucerante, você consegue tanto por semente como por perfilho. No caso do cultivo de palmeira em vaso, a multiplicação basicamente é por separação de perfilhos. Dificilmente essa planta vai conseguir se desenvolver ao ponto de florar e frutificar. A frutificação de palmeiras acontece principalmente quando ela é cultivada em solo. O cultivo, como eu já falei, ela pode ser em vaso, né? Só que o porte é reduzido, a planta não se desenvolve muito bem, ou diretamente no solo. E ela, no solo, consegue se desenvolver essas estipes características aqui, parecendo um bambu, e pode chegar até 9 metros de altura. Nós temos também a fênix, outra palmeira muito utilizada no paisagismo, só que ela não forma
toceiras, né? Então, elas podem ser utilizadas tanto em jardins como também em vaso. Hábito de crescimento, estipe único, escamoso e escuro. Então, aqui apresentam aqui algumas escamas, aqui lembra algumas escamas. Opa! Folhas simples dispostas em formato de coroa ao final do tronco, com folíolos finos com espinhos pontiagudos. Então, tem que ter cuidado aqui com essa espécie para não colocar ela muito próxima a locais de passagem, certo? Devido a esses espinhos. Fruto tipo drupa, como nós já falamos, marrom quando maduros. É importante saber a cor dos frutos dessas espécies quando maduros, pessoal, porque se você colher esses frutos sem estarem maduros, o percentual de germinação vai para baixo, vai para quase zero. Esses frutos, eles precisam passar por um tempo dentro d'água para que seja retirado o endosperma. E para retirar o endosperma, esse fruto tem que estar muito maduro, para que esse endosperma esteja bem mole, bem maleável, para que ele possa sair somente com a lavagem da água. Então, assim, isso eu já estou até adiantando, né, porque eu vou falar mais à frente sobre produção de mudas, mas na produção de mudas de palmeiras, nós precisamos retirar o endosperma. E para retirar o endosperma, essa semente fica dentro da água durante alguns dias, e só vai separar o endosperma do caroço se esse fruto estiver maduro. Então, é importante saber a cor do fruto quando ele está maduro, devido a esse procedimento de retirada do endosperma. Multiplicação é por semente, como nós já falamos, ela não é uma espécie entolcerante, e o cultivo pode ser em vaso ou diretamente no solo. O gerivá. O gerivá é uma palmeira de grande porte, e aí nós podemos utilizar essa espécie principalmente em projetos paisagísticos urbanos, como é o caso das praças, entre avenidas. É uma espécie de estipe único, e outras são entolcerantes, mas na minha pesquisa eu não consegui verificar algumas fotos mesmo dela entolcerando, só mesmo ela com estipe único. As folhas são pinnadas, podendo apresentar espinhos rígidos e pontiagudos. Frutos são do tipo drupa, característica da palmeira, ovalado ou arredondado nas cores verdes, amarelo, laranja, marrom misto, comestíveis. Então, esses frutos podem ser aí comestíveis. Multiplicação por semente e o cultivo em jardins, ou seja, o solo. É complicado cultivar essa espécie em vaso, já que ela tem um sistema radicular maior, tem um porte maior, então geralmente é em jardim. A levistona tem um hábito de crescimento de estipe único, chega até 15 metros de altura, e se é de estipe único, multiplicação basicamente por semente. As folhas são as principais características. Na verdade, a folha, a principal característica dessa planta é o seu formato de leque, não só a levistona, mas também outra palmeira que nós conhecemos, a leque chinesa, tem essas folhas no formato de leque. Traz uma beleza maior para essa espécie e aí para o ambiente. Como elas são grandes e formam aí uma copa bem arredondada, com essas folhas bem proeminentes na forma de leque, elas geralmente são plantadas isoladas, porque ela por si só já seria aí um monumento vivo na composição dos jardins. Frutos do tipo drupa, globosos, de coloração verde claro a marrom, quando maduro. Interessante, como já falei novamente, saber a coloração das sementes quando elas estão maduras. Senão você vai colher elas antes do tempo. Multiplicação por semente, o cultivo é a pleno sol, como planta isolada ou em grupos. A Rafs é uma palmeira muito utilizada em ambientes internos, geralmente em jardins de casas, condomínios, em locais menores. O hábito de crescimento dela é rizomatosa, ou seja, forma rizomas, e entolcerante, ou seja, parecido com a areca bambu, ela forma perfilhos, ela lança perfilhos. E como ela é cultivada basicamente em jardins e vasos, e tem um crescimento reduzido, você vê que ela chega até 13 metros de altura,
Então, a multiplicação vai ser basicamente por divisão de torceira. Dificilmente você verifica essa espécie florando e frutificando. Geralmente você não vê. Diferente das outras, por exemplo, a areca bambu, facilmente você encontra ela plantada em solo, frutificando. No caso da Rafis, você não vê constantemente essa planta frutificando nas condições que nós a colocamos. Então, assim, cultivo pode ser em jardim ou em vasos, como plantas isoladas, agrupadas ou formando maciços, preferencialmente à meia sombra. Como essa planta se desenvolve bem à meia sombra, ela é utilizada basicamente em projetos paisagísticos internos, seria designs de interiores, né? E locais mais sombreados, geralmente locais onde existe pelo menos 4 horas de sol e o resto do dia sombreado. Palmeira triangular. Como o próprio nome diz, essa triangular tem a ver com a disposição das folhas. Eu não sei se dá para a gente verificar aqui bem no slide, mas quando você olha para a planta, a copa dela se distribui em 3 posições diferentes. Essa posição aqui, ó, em direção a nós, né, que estamos olhando a tela. Aqui, por exemplo, à esquerda e outra posição à direita. Então, para quem verifica essa planta no local em que ela se desenvolve, na natureza, no real, vamos dizer assim, né? Porque aqui nós estamos só verificando a foto. No real, nós conseguimos verificar essa disposição em 3 direções distintas. Por isso que chama-se de palmeira triangular. É uma palmeira, de certa forma, está de grande porte, possui estipe solitário, e aí por isso a multiplicação é por sementes. As folhas são pinnadas, com pecíolos longos, finos e arqueados na ponta. O cultivo é ideal para que você plante essa espécie isolada, porque o próprio porte dela faz com que ela precise de uma área de desenvolvimento maior. Não tem como você plantar dessa espécie um número grande de plantas no mesmo local, muito próximas umas das outras. Ela precisa de um espaço para se desenvolver. Então, ou você planta ela isolada, ou em renques, que seria esse plantio em fileira, que traria aí um aspecto mais luxuoso. Na entrada, por exemplo, de alguns condomínios, de algumas empresas, tende-se a colocar palmeiras de grande porte em renques, ao lado da entrada, ao lado, de cada lado da entrada desses locais. Geralmente existe uma avenida, e aí ao lado da avenida, nas duas posições, se colocam essas palmeiras em fileira, em renque. Essa aqui. E aí, por último, nós temos a palmeira real. Acho que é a última palmeira aqui que eu vou citar nessa aula. Existem inúmeras outras palmeiras. E como nós já podemos verificar aqui, o porte dela se destaca logo pelo porte, né? São palmeiras grandes, até 15 metros de altura, estipe único e que são plantadas preferencialmente em renques, né? Ou seja, nessa fileira de plantas aqui, de um lado ao outro da estrada, geralmente aqui indicando a entrada de alguma fazenda, alguma empresa, para dar esse aspecto mais luxuoso e também tropical. Folhas são pinnadas, longas, com raques curvadas e folíolos lanceolados. Multiplicação é por sementes, plantio isolado, mas preferencialmente em fileiras ou renques. Produção de mudas de palmeiras. Pessoal, eu vou falar aqui de forma bem breve sobre como é que nós podemos fazer a produção de mudas de palmeiras. Eu geralmente faço essa aula prática, mas devido à aula ter que ser remota devido à pandemia, eu vou citar aqui quais são as principais etapas na produção de mudas em recipientes e também na produção de palmeiras em solo. No caso da produção de mudas por semente, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar qual a cor da semente que está madura para aquela espécie de interesse.
Então, por exemplo, a palmeira veitia, a palmeira de jardim, ela tem uma coloração, quando está madura, as suas sementes, uma coloração de vermelho intenso. A areca bambu, quando as suas sementes estão maduras, a coloração é amarela, um amarelado quase cinza. A palmeira leque chinesa, quando os seus frutos estão maduros, apresentam uma coloração de roxo a preto. Então, a primeira coisa é identificar a cor da semente quando está madura. Segundo passo é colocar essa semente em água, certo? No mínimo de 2 a 3 dias. 2 a 3 dias dentro de água para que possa amolecer o endosperma. Porque plantar a semente com o endosperma geralmente causa uma dificuldade, dá uma diminuição no percentual de germinação. O endosperma da palmeira parece, né? Parece, algumas pesquisas têm mostrado isso, parece ter alguns componentes químicos que dificultam a germinação da semente. Então, para facilitar ou melhorar a germinação da semente de palmeira, é interessante retirar o endosperma que está presente, e para retirar esse endosperma, coloca-se as sementes dentro de água por 2 ou 3 dias, e após 2 ou 3 dias você passa as sementes, que vão estar com o endosperma bem mole, passa a semente dentro de uma peneira com água corrente, para retirar esse endosperma, deixar o caroço liso. Quando você retira todo o endosperma que estava preso, aí sim você pode fazer o plantio. Faz o plantio a uma profundidade de 2 a 3 vezes o diâmetro da semente, e aí esperar de 1 mês, mais ou menos, a 2 meses, dependendo da espécie. Demora um pouco para verificar a germinação, para conseguir a germinação dessas espécies. Geralmente, espécies de frutos menores germinam mais rapidamente do que espécies de frutos maiores. Então, assim, após o aparecimento das plântulas, ou seja, a germinação das palmeiras, separa-se cada uma delas em recipiente maior, que pode ser um copinho descartável, okay? Ou então um recipiente maior com substrato. E aí espera-se aqui que as plantas desenvolvam de 2 a 3 pares de folhas, para depois colocar num recipiente maior, que pode ser o recipiente definitivo, ok? Ou mesmo colocar em recipientes bem maiores, como esse daqui, que tem cerca de 100 litros, para que a planta se desenvolva mais e possa crescer ao ponto de serem utilizadas como plantas já bem desenvolvidas em projetos paisagísticos de áreas urbanas. Em alguns casos, para que possam ser comercializadas plantas bem maiores, os produtores utilizam da produção no solo. Produzem essas espécies em solo e aí fazem o que eles chamam de sangria. Eles fazem uma vala aqui, uma separação da toceira em um dia, colocam água, esperam aí passar um dia com a planta desse jeito aqui, com essa separação nas laterais, e aí no outro dia eles retiram a parte do fundo, separando a planta. Aí colocam esse sistema radicular junto com o substrato, né, preso com as raízes, envolto de um pano ou um material que possa diminuir a perda desse substrato, enrola e transporta. Aí você, dependendo da empresa, para onde eles podem colocar, levar, se tiver caminhões disponíveis, né, sistema de frete, que é o mais difícil na hora de levar essas palmeiras nesse tamanho. Isso aqui é um exemplo da empresa que eu já comentei, Rony Gigante, que eles comercializam palmeiras em grande porte. Palmeiras com mais de 5 anos de idade. Ok, pessoal? Então, assim, essas são algumas das referências que eu utilizei. Vou colocar mais lá no sistema, alguns artigos que eu também utilizei, algumas apostilas. E aí foi bom falar um pouco sobre esses 2 grupos. Vamos, na próxima aula, continuar falando sobre os outros 3 grupos. Espero que vocês tenham gostado da aula. E um abraço a todos e até mais.